Boa noite. Agora o mudo. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Por que nós não estamos aparecendo? Amém. Oi, Débora. Oi! Oi, boa noite, boa noite. Boa noite. A minha Bíblia. Amém. Fazendo o que ele está realizando. Jesus tem feito maravilhas ainda nesse tempo e vai continuar fazendo, né? Ele pode nos recolher hoje, ele pode nos chamar hoje para a sua glória, mas ele ainda continuará operando naqueles que estarão aqui, que vão ficarem aqui, porque ele ainda não veio buscar a sua igreja. Então, se ele não veio buscar a sua igreja ainda, é porque ele ainda continua fazendo as suas obras. A obra de Jesus não parou. Então, a gente precisa ter isso em mente. Você precisa ter isso em mente, para que você possa se assegurar que Jesus, ele ainda continua fazendo milagres e realizando maravilha. Você não precisa ter a Bíblia somente para informação. Eu gosto de falar isso. Tem muitas pessoas que só gostam de ser informado sobre o que Deus fez, mas a Bíblia diz que ele ainda continua fazendo. Então eu preciso tomar posse disso. Eu tenho que ler a Bíblia, entender e tomar posse daquela palavra que Deus está falando ao meu coração. Então, pare de somente ser informante da Bíblia, mas ser uma testemunha viva do poder de Deus. Testemunhar para as pessoas aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E tudo isso começa pelo testemunho, né?
As pessoas precisam saber quem era você e quem é você hoje. Por mais que você possa ter errado, por mais que você possa ter falhado, mas nós somos uma pessoa nova no Senhor. Porque a Amém. Bíblia diz isso. A palavra de Deus nos garante isso. Não importa o que nós fomos, o que importa é o que nós somos hoje. E se a cada dia o Senhor tem nos permitido viver, é porque a misericórdia dele sobre nós se renovou mais um dia. Então, Amém. eu já falei para você a respeito desse texto, né? Mas eu gostaria de lembrar você que o nosso Deus, ele ainda continua fazendo coisas grandiosas. Então, eu quero que você pare e pense nisso, né? Eu estava fazendo estudo para hoje e uma coisa me chamou bastante atenção. É que nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Na Bíblia existe mais de 8.500 promessas de Deus para a nossa vida. Tem mais de 8.500 promessas. Mas é promessa que pode se realizar. Não é uma promessa somente para o povo lá do passado, não. É para nós que estamos vivendo hoje, já sabendo que a cada manhã a palavra de Deus ela se renova. Nós sabemos que a palavra de Deus ela não volta vazia. Então a gente pode tomar posse dessa palavra. Mas eu quero, antes da gente orar, eu quero compartilhar aqui um texto com você que está lá em 2 Reis, tá? Você que está aí com a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 5, né? Eu quero falar um pouco desse soldado, desse guerreiro, desse comandante chamado Naamã, né? Chamado Naamã. Vocês já ouviram várias pregações sobre isso, você já leu sobre este grande general, mas esse general tinha uma doença incurável, né? Ele colocava toda a sua roupa, ninguém percebia a doença que estava escondida, né? Ali debaixo da roupa. Mas ele precisava de uma cura, ele precisava de um milagre, né? E a Bíblia diz que uma menina, né, que foi transportada, que foi levada, né, pôde na casa do seu senhor, na casa da sua senhora, aonde ela estava servindo ali, ela pôde testemunhar do profeta Elias, né? Do profeta Elias. Então, a gente pode ver aqui irmãos, é profeta Eliseu, tá? Vocês têm que falar aí. Quem entende tem que dizer. Profeta Eliseu, pastor. Né? Então, veja só. O profeta mandou ele tomar banho no rio, mergulhar 7 vezes. Né? Mas ele tinha em si que o profeta iria se encontrar com ele, né? E oraria ali com ele, e ele seria curado. Mas o profeta, o homem de Deus, nem sequer foi lá atender ele. Mandou o seu servo ir lá, né, e dizer o que o profeta Eliseu tinha falado. E o profeta disse, olha, o moço, o servo disse, olha, o Eliseu, o profeta Eliseu mandou você ir lá naquele rio e mergulhar nele. Tomar 7 banhos. Né? E ele ficou um pouco indignado, né? Ficou um pouco chateado. Eu acho que às vezes a gente também passa por isso, né? Quando você convida um vizinho, convida um amigo, convida um parente, ou até mesmo você convida algum irmão da igreja que não está indo na igreja, né? E você fala para ele, ó, vamos para a igreja domingo, né? Aí você, isso você falou na segunda, né? Aí você vê ele na terça-feira, aí você reforça mais uma vez o convite, né? E ele nem sequer dá atenção naquilo que você está falando.
né? Você conhece pessoas assim, que você convida para ir, mas ele não quer ir, né? Mas quando alguma coisa acontece com ele, aí ele sabe ir até você e dizer, olha, ora por mim, né? Ou me dá uma palavra, né? Então, quando eu leio esse texto, eu olho nele com esse ângulo, né? Eu estou aqui contextualizando a realidade nossa hoje, né? Que você convida as pessoas para ir num culto, para estar numa reunião de oração, né? Ou num encontro aí na sua casa que você faz, num período para oração, para compartilhar alguma coisa da palavra, e essa pessoa nunca tem tempo para você e nem tem tempo para ouvir aquilo que Deus está falando e aquilo que Deus está dizendo. Então a gente olha aqui uma coisa, olha, observe lá no versículo 12. Não são porventura Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nele e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação, né? Às vezes você já ouviu isso. Precisa eu ir para a igreja para ser abençoado? Precisa eu ir para a igreja, né, para poder receber alguma coisa? Tem pessoas que têm essa mentalidade. Tem pessoas que pensam assim, né? Ah, melhor eu ficar em casa, né, do que eu ir na igreja. Melhor é as programações que me são oferecidas pelos canais, né? E aí você pega o controle, uma hora você está num canal, está no outro, e vai, né? E despreza o convite que foi feito. Então, observe aqui, ele está dizendo, existem rios melhores, né? Eu poderia ter tomado banho lá e ter recebido a minha cura lá. Ele colocou isso na sua cabeça, como tem pessoas assim. Eu não preciso estar no culto de quarta-feira, eu não preciso estar no sábado no culto de jovem, eu não preciso estar no culto de domingo, né? Eu não preciso participar de algumas reuniões que tem na minha igreja, né? Eu não preciso, porque eu já sei de tudo. Tem pessoas que pensam assim, infelizmente, mas são pessoas que sofrem por não viver a realidade do que a palavra está falando. Agora, olhe só, observe só uma pessoa diferente. O que é uma pessoa diferente? Uma pessoa que se preocupa com outra pessoa. Às vezes você, meu irmão, é taxado de fanático, né? Às vezes alguma pessoa diz assim, ah, fulano quer regular a minha vida, né? Fulano quer regular a minha vida, né? Eu já ouvi até uma frase como essa. Ah, o pastor me regula demais, o pastor está me regulando, né? Amados, quem ama quer ver sempre o bem e o melhor das pessoas. Eu acredito isso. Eu não sei se você pensa desta forma, mas eu penso nisso. Porque eu sei que quando as coisas contrárias acontecerem, as primeiras coisas que ela vai procurar é uma pessoa da igreja para pedir uma oração, para pedir uma orientação, e você precisa estar o quê? Preparado para dar essa resposta para essa pessoa, para ajudar essa pessoa. Então, olha só o que diz o rapaz. Veja só. O 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso o Senhor não o faria? Quanto mais, já que apenas ele te disse, lava-te e ficará limpo. Olha aí, ele quebrou o oficial, ele quebrou o comandante, né? Ele disse, meu pai, ele disse assim, chamou o general, meu pai, o que o profeta está dizendo é só para o senhor ir lá no rio tomar o mergulho, e o senhor vai ficar limpo, o senhor vai ficar curado. Então, muitas vezes, a gente tem que dizer isso para as pessoas, querido. Olha, você está desanimado?
O único lugar que pode te animar é estar na presença de Deus. O único lugar que pode te fazer feliz é na casa de Deus. Tem pessoas que estão desanimadas, estão com depressão, estão doentes, mas são pessoas que não querem estar na casa de Deus, não querem ouvir pregação, não querem orar, não querem ler a Bíblia, entendeu? E quer que a sua vida mude. A vida não vai mudar, meu irmão. A vida não vai mudar. A gente precisa ser sincero com essa pessoa. Meu irmão, se envolva com as coisas de Deus. Se envolva com a leitura da palavra, se envolva com a oração, se envolva com a programação que a sua igreja tem. Aonde você está como membro, ou como você está visitando, você tem que se envolver. Não tem outra forma de como a gente mudar a nossa vida se não for Deus. É Deus que muda a nossa história. É Deus que muda a nossa vida. Mas para isso, a gente precisa estar em comunhão com Ele. Tem pessoas que querem que a sua vida mude, mas a única pessoa que pode mudar a circunstância da nossa vida é Deus. E as pessoas não querem Deus. Algumas pessoas não querem Deus. Entendeu? Algumas pessoas querem o favor de Deus, mas ela não quer Deus. Então, às vezes a palavra ela é dura, mas ela precisa ser dura. Ela é dura para todo mundo. Então, se eu não observar o que esse texto está aqui me falando, me dizendo, então, muitas vezes eu digo, irmãos, assista a live. Irmãos, temos orações. Irmão, leia este livro. É porque eu quero, meu irmão, que você vença. Eu quero que você supere os momentos difíceis que você está passando, né? Não é colocar na tua cabeça alguma coisa que não seja boa. É bom, por isso que a gente te fala isso, a gente toca na mesma tecla, né? Então, você tem que falar isso para as pessoas. As pessoas só comentam coisa ruim para você, mas você tem que dizer para ela, olha, eu conheço uma pessoa que pode mudar a tua história. Ó, se você quiser, essa pessoa é Deus. É só Ele que vai mudar. Tá? Chorar, se lastimar, não vai mudar nada, não muda nada, irmão. Ficar pensando no problema, ficar pensando no passado, ai, porque não sei o que, isso não vai mudar nada, isso não muda nada. O que muda é a nossa atitude. Daqui para frente eu vou mudar a minha vida, eu vou ser diferente. E como é que isso pode acontecer? Está aqui, ó. Está aqui, está diante da gente. Conhecer a palavra, se aproximar de Deus. Amém. E outra coisa, irmão, não é porque a gente serve a Deus que a gente não tem luta, não. Nós temos luta demais. Temos situações difíceis demais. Mas a gente consegue enfrentar ela de frente. Por que a gente consegue enfrentar ela? Porque a gente está em comunhão com Deus. Estamos em plena comunhão com Deus. Não é porque a gente é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Até um dia desse eu coloquei no nosso status aí, né? Um pecador orando por outro pecador, né? Para que as pessoas saibam que a gente não é o super-homem, né? Ou super-crente. Então, eu compartilhei isso, eu coloquei lá, um pecador orando por outro pecador. E quem nos abençoa é Deus. Então, quando a gente olha para esse texto, aí as coisas começam a acontecer. Aí ele diz, então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. E ficou limpo. Mas antes dele ficar limpo, ele deu o primeiro mergulho, levantou e nada aconteceu. Ele olhava, nada. Tomou o segundo, ele olhou e nada. Às vezes, sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que às vezes Deus fala com a gente, coloca um propósito para a gente orar uma semana de oração e de jejum, a gente só faz 3, a gente só faz 2, a gente só faz 1 e ainda queremos o milagre. Entendeu? E ainda queremos que Deus faça o milagre. Ele pode fazer? Pode, não resta dúvida. Mas quando Deus coloca no nosso coração um propósito, é porque Deus está olhando para o nosso coração. Verdade.
Entendeu? Não é o fato de eu fazer uma reunião ou duas, participar de duas. Mas o propósito que eu tenho que ter assumido com Deus é esse. Você olha para a Bíblia, Daniel fez um jejum de 21 dias. Você olha para a Bíblia, você vê que Moisés fez um jejum de 40 dias. Você olha para a Bíblia, você vai ver que Jesus também fez o mesmo jejum de 40 dias. E depois foi tentado por Satanás, né? Então, às vezes a gente faz um propósito com Deus, a gente assume um compromisso com Deus, não é um compromisso com a igreja, é com Deus. Eu não estou assumindo um compromisso com a igreja, eu estou assumindo um compromisso com Deus, em favor da minha vida. É a minha vida que precisa ser mudada. Entendeu? Então, às vezes, a gente diz assim, porque fulano é mais abençoado, pastor, porque fulano tem mais isso. Agora, para um pouco. Observa a atitude daquele irmão que você está vendo que ele está sendo melhor do que você, do que Deus está abençoando melhor do que você. Aí você para pensar, o que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? Não está fazendo nada. Então, quando a gente, irmãos, quando a gente quer alguma coisa, a gente tem que lutar por ela, tem que buscar ela. Então, a gente precisa aprender isso na nossa vida. Porque a vida, irmão, de um cristão não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo era cristão. Você olha para aí, veja a realidade aí. Quantas pessoas que um dia foi lá na frente da nossa igreja e entregou a vida para Jesus? Quantas pessoas que você conhece que já entregou a sua vida para Jesus em uma outra igreja, independente de igreja, inclusive da nossa, que hoje estão afastados do caminho do Senhor, estão longe do caminho de Deus. Por quê? Porque não tomaram uma decisão correta. Entendeu? Não tomaram uma decisão correta por Cristo. Foram a Cristo por uma situação e depois que a situação se resolveu, se afastou, achando que não ia ter mais outras situações. E a Bíblia diz que o mundo no qual nós vivemos, né, temos luta todos os dias. Você tem luta todos os dias. Você tem batalha todos os dias. Então a gente precisa entender isso. Amém. Não é somente eu ir um domingo na igreja que vai estar resolvido o meu problema. Não é somente eu orar uma vez na semana que vai se resolver o meu problema. Que a minha luta vai ser resolvida. A situação vai ser melhorada. Não, irmão. Eu tenho que perseverar. Eu tenho que ter persistência. Amém. Eu sei que às vezes as pessoas não gostam de ouvir isso, porque eu ouço outros pastores pregando, eu escuto outros pastores, eu vejo. Então, muitas coisas na nossa vida continuam do mesmo jeito, é porque a gente não aprendeu a tomar uma atitude como os outros já tomaram. Entendeu? A gente estava lembrando esse dia aqui, a missa do galo era uma missa de madrugada. A gente ia para a missa quando a gente era católico, meia-noite. Ficava da meia-noite até as 2 da manhã lá. Às vezes a gente não consegue ficar dentro de casa 1 hora para tirar um tempo para orar com Deus. Para dobrar o joelho e orar com Deus. Agora, quanto tempo a gente fica com esse aparelhozinho aqui? Marca o tempo que você entrou hoje no seu Facebook. Marque o tempo que você entrou hoje no seu WhatsApp. Marque o tempo que você entrou hoje para outras coisas. Foram muitas. Agora eu pergunto para você. Quem é que vai te abençoar? Quem é que vai abrir as portas do negócio que você tem? É isso aqui? Ou é Deus? É Deus. Só Jesus. É Deus que vai abrir a porta. É Deus que vai nos conduzir para o caminho de vitória. Eu estou dando somente um exemplo, irmão. Tá? Porque cada um sabe o que deve buscar e o que deve ser. Né? O que às vezes a gente não pode ouvir são pessoas reclamando o tempo todo que está difícil isso, está difícil aquilo, mas nunca se prostrou para dizer, Deus, eu preciso que o Senhor me abençoe. Deus, eu preciso que o Senhor abra uma porta para mim. Deus, a tua palavra diz isso. Então eu faço das minhas orações agora a oração da tua palavra.
Irmãos, eu sei que a gente vai vencer. Hoje, na hora que eu estava entregando leite, recebi uma pessoa que nós oramos por ela ontem aqui, na nossa live. Os irmãos lembram, não vou citar o nome agora, porque a família está enlutada. Hoje pela manhã, esse rapaz faleceu. Ele morreu. E a família que foi buscar o leite lá, e a gente conversando, né? Nossa. Aí a esposa dessa pessoa disse, pastor, o meu marido ligou para o senhor? Eu disse, até agora não. Pois é, o irmão dele faleceu ontem. E ali eu fiquei olhando para ela e dei uma palavra para a família. Estava ali duas, a cunhada e mais uma sobrinha. Eu dei uma palavra para eles e ela disse, foi justamente isso, pastor, que eu falei para minha mãe. Falei justamente isso para minha mãe, né? E ela falando, já a outra pessoa recebeu de uma forma diferente. Por que Deus levou o meu marido? Por que Deus não levou não sei o quê? Por que Deus não levou não sei quem? Então você vê o despreparo que muitas pessoas têm quando está dentro da igreja. As nossas lutas, as nossas batalhas, é Deus trabalhando na nossa fé. É Deus querendo exercitar a nossa fé. É Deus querendo exercitar a tua fé, meu irmão. A tua fé, minha irmã. Entendeu? Esse é o momento de você exercitar a sua fé. Esse é o momento de você viver o que a palavra de Deus está revelando para você. O que ela revelou para você. Então, quando a gente diz, irmão, vamos orar, vamos nos unir nesse propósito de oração, irmãos, eu não precisava estar fazendo isso para ninguém, sou sincero com você. Eu não precisava fazer. Reunir, convocar, chamar a igreja para esse momento de oração, para esse período de oração, para uma semana de oração. Mas há uma preocupação do pastor em relação à igreja. A igreja. Então, quando você olha para o evangelho, você não vê Jesus forçando ninguém a segui-lo. Você pode olhar. Jesus não forçou ninguém a segui-lo, ninguém a buscá-lo. Quando você olha no evangelho, ali quando Jesus tem um encontro com aquele mancebo rico, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, olha, vai e vende tudo o que tem e vem e segue-me. Ele colocou o quê? Não, eu conheço essa escritura. Jesus citou até para ele os 10 mandamentos. E ele diz, desde pequenininho eu conheço isso. Mas ele não conhecia. Porque se ele conhecesse, ele tinha abandonado a sua riqueza e tinha seguido a Jesus. Mas em nenhum momento Jesus insistiu com ele. Né? Em nenhum momento você vai olhar lá a situação daquele rapaz, do filho pródigo. Em nenhum momento o pai foi atrás dele. Nenhum momento. Nenhum momento Deus também vai atrás da gente, irmãos. Por isso que as portas da igreja, por isso que a porta do seu quarto está sempre aberta. Para quê? Para que você se volte para Ele. E quando você se volta para Ele, Ele abraça, Ele acolhe, Ele não diz, olha, Ele não quer nem saber, Ele só quer receber você. É isso que a palavra de Deus nos dá. É isso. Então, quando você olha para essa verdade, você vai ver que algo importante aconteceu. Então, eu continuo fazendo o meu papel. Continue fazendo o seu, que é de mostrar o caminho. Mas a decisão quem toma é a pessoa. É por isso que é você que sabe o que você precisa. E outra coisa, aquilo que você busca diante de Deus só vai servir para você. Não vai servir para os outros. Só serve para você. Não serve para os outros. Porque os outros sempre vão querer tirar você do foco. Mas serve para você. Então isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha, eu tenho um encontro marcado com o Senhor tal hora. Nesse momento, eu não posso negociar isso. Tem muita gente que negocia o tempo. O tempo de estar na presença de Deus.
Negocia. E aí depois a gente vai a Deus reclamando. Deus, por que a minha vida não muda? Porque a minha vida nada acontece. Não acontece, irmãos, não é porque Deus não quer. Não acontece é porque nós não temos persistência. Eu gosto muito daquela passagem quando Jesus disse que aquela mulher ia importunar aquele juiz e dizendo, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Até um dia que aquele homem disse, meu Deus do céu, não, que ele era um juiz iníquo, né? Depois ele vai dizer assim, eu vou logo resolver o problema dessa mulher, essa mulher ir embora. Mas olha o quanto tempo aquela mulher ficou. Todos os dias, julga a minha causa. E Jesus vai dar um exemplo fantástico ali. Imagine o nosso Deus. Ele fala assim, imagine o seu Deus. Se você pedir, o quanto ele não vai lhe dar. Às vezes é isso que está nos faltando, irmão. Né? É isso que muitas vezes falta para as pessoas. Eu coloquei no meu coração que eu preciso viver isso aqui. Me reabastecer todos os dias. Como se fosse um tanque de um carro. Né? Que às vezes você, com o aumento da gasolina hoje, você não coloca mais R$100, você coloca R$10 para ir lá onde você quer ir, aí depois você volta no posto de novo, coloca mais 10. Ah, irmão, se a nossa vida fosse assim, hoje eu vou colocar mais R$10 meu na presença de Deus, 10 minutos, né? Porque com 5 você sabe que não chega a lugar nenhum, talvez só na esquina. Mas se você fizer isso todos os dias, 10 minutos do seu tempo com Deus, seus 10 minutos com oração, né? Todos os dias você vai ver que alguma coisa vai acontecer. A mudança vai acontecer. Então eu preciso ter isso em mente. Amém, queridos? Vamos orar? Eu sei que essa palavra é uma palavra de incentivação. Né? É para te incentivar. É para dizer a você, não pare. Continue no teu propósito. Hoje é o 3º dia. Até agora não aconteceu nada de extraordinário. Né? Mas Naamã fez o seu 7 mergulho. Né? Talvez não, com certeza, o nosso milagre possa estar no final desse propósito. Alguma coisa vai abrir para você no final desse propósito que você está fazendo aí, que você está buscando, porque Deus conhece a nossa vida. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença em oração, já ouvimos a Tua palavra, já meditamos nela nessa noite, mas nós estamos aqui, Pai, com este propósito de uma semana de oração e de jejum, em favor, ó Deus, das nossas causas, dos nossos objetivos, do qual nós estamos apresentando ao Senhor todos os dias. Obrigado, meu Deus, porque nós sabemos que esses dias difíceis que nós estamos vivendo e contemplando, nós temos sido abençoados pelo Senhor. Nós temos tido mais fé, mais convicção de que as nossas forças que estamos tendo, ela não vem de nós. Ela está sendo brotada desse amor que o Senhor tem conosco. Pai Santo, querido e amado, continua abençoando a nossa vida. Continua nos contemplando, Pai, com a Tua graça e com a Tua misericórdia. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que está agora em casa, que está agora, meu Pai, ouvindo essas orações, ouvindo, ó Deus, o clamor do qual o Senhor está nessa noite nos atendendo. Continua abençoando cada família da nossa igreja, Senhor. Continua contemplando cada irmão, cada irmã, cada criança, cada jovem, cada adolescente. Continua abençoando o teu povo, Senhor. Continua, ó Pai, curando, restaurando. Pai, continua fazendo o impossível sobre as nossas vidas, porque nós só temos o Senhor para nos recorrer. Nós só temos o Senhor para buscar, para que a circunstância da nossa vida, seja ela transformada, seja ela mudada pelo poder do Teu nome. Pai Santo, querido e amado,
abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, que amanhã, neste mesmo horário, nós possamos estar aqui, Senhor, com essa mesma fé, com essa mesma alegria, com essa mesma confiança. Nós queremos colocar também agora, Pai, diante de Ti, as dificuldades de cada irmão. Senhor, se algum irmão está aqui conosco, está enfrentando uma dificuldade, Senhor, traz a solução dela. Traz, meu Deus. Esclareça, Pai. Abre essa porta dessa solução para esse irmão, para essa irmã, para esta família. Pai, se há também algum irmão enfermo, precisando de uma cura, que o Senhor haja nesse momento. Mas nós também queremos, Pai, neste momento, como igreja, orar por aqueles que perderam o seu ente querido, perdeu algum familiar, Senhor. Que o Senhor venha abençoar esta pessoa, confortando e consolando o seu coração. Pai, nós lembramos daqueles que ainda estão lutando pela vida, nas UTIs, nos hospitais, nas enfermarias, aqueles que estão lutando, Pai, em casa, aquele que está enfrentando um câncer, uma doença, Pai, da alma, do espírito, que essa pessoa, nesse momento, possa receber a cura, a manifestação do Teu poder, e que o Senhor repreenda toda a ação do inferno contra a vida da Tua igreja, contra a vida do Teu povo, Senhor. Liberta, meu Pai, essa pessoa que está lutando pelo vício, essa pessoa que está lutando, meu Pai, todos os dias para se libertar desse vício. Dá, ó Deus, a libertação completa. Nos liberta, Senhor, de tudo aquilo que nos aprisiona. Quebra, Pai, todas as correntes do inferno, todas as algemas, seja destruída nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E abençoa a Tua igreja, Pai, que está aqui nessa tela. A Tua igreja que está em casa, a Tua igreja que ainda não pôde entrar nesse momento do qual nós estamos aqui vivendo. E abençoa, Senhor. Obrigado, meu Deus, por cada trabalho que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo retorno dos Teus filhos. Renova as forças, renova o ânimo de cada um e que eles continuem firmes, Senhor, para a honra e para a glória e para o louvor do Teu nome. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Eu te declaro nessa noite, irmãos, vitória sobre a tua vida, vitória sobre a tua casa, abundância sobre a tua despensa, porta de recursos financeiros também esteja agora sendo providenciado pelo Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus irmãos, e amanhã se vemos novamente nesse mesmo horário, às 8 horas, em nome de Jesus. Lembrando que domingo que vem nós temos a Santa Ceia, né? Então vá preparado para isso, para a Santa Ceia. Em nome de Jesus. Domingo às 19 horas teremos um momento de adoração e louvor ao Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus lhe guarde e tenha uma boa noite, um bom descanso, pois amanhã é feriado, no nome de Jesus. Fique na paz. I keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know.